Chega perto do Natal, do Ano Novo, a gente começa a ficar mais sensível, bate aquele cansaço de fim de ano, relembra das coisas que não foram tão legais, de alguns traumas, situações ruins que passamos. Mas esse também é um tempo de paz, dos cristãos celebrarem o nascimento de Jesus, de renovar as esperanças. E aí, que tal a gente ressignificar o que não foi bom e acreditar no melhor, perdoar, seguir em frente? Nós convidamos o psicanalista Jonatas Liachi para bater um papo sobre isso com a gente. Tudo bem, Liachi? Tudo bem, Elaine. Bom, a gente sempre fala da forma como as pessoas encaram os problemas e as situações. Esse é um tempo bom, a gente pode dizer, para de repente buscar um novo significado naquilo que não foi tão legal? É sim, porque na verdade o que nós mais valorizamos são aquelas memórias afetivas. Aquilo que é mais importante para nós ou mais marcante, do ponto de vista positivo ou negativo. Essas são as memórias mais afetivas. E chega nessa época do ano, né, dezembro, final de ano, final de ciclo, a gente tenta reavaliar algumas coisas que a gente fez, tenta fazer aquele famoso plano para o ano seguinte e tal. Então é um momento de você refletir. Na verdade, as memórias mais afetivas é que fazem diferença nessa hora. Às vezes as pessoas vão se reunir em volta de uma mesa no Natal, uma ceia, ou até no Réveillon mesmo, e tá faltando alguém porque ou brigou, ou porque já não tá mais, né, porque morreu. Quando a gente fala de briga, a gente pode dizer que há tempo de se arrumar isso, né? É assim, acho que o que mais acontece nesse período de ano é o seguinte: a gente dá muito valor para essas questões de festas, de Natal, de final de ano e tudo mais, mas nessa hora a gente começa a refletir sobre a nossa vida. Aí vem as memórias, como eu falei agora há pouco, afetivas. Então, por exemplo, pessoas que já não estão mais com a gente, que neste ano nos deixaram. Então, essa hora, puxa, nessa hora, fulano que não está mais conosco, ele falava isso, ele gostava de sentar naquela cadeira. Então, a afetividade, ela emerge, vamos dizer assim, porque é um momento de sensibilidade, é um momento de transição. Todo momento de transição, para nós, é importante. A gente tenta valorizar o máximo possível. Final de um ciclo, começo de um outro, né? Dezembro, final de um ciclo. A gente praticamente está desligando de todas as atividades profissionais, escolares, enfim, e começa a se desligar. Bom, agora é a hora de curtir porque vai começar um novo ciclo. Então, essa fase transicional, a gente costuma valorizar as coisas que são mais afetivas a nós, aquilo que nos afeta. Agora, ele acha, se a pessoa morreu, não está mais na família, é aquele momento também de lembrar com carinho, mas de entender de alguma forma que, claro, existe um luto, mas que tem finitude para todos, né? Sim, e é importante o que você falou, tem a finitude, porque alguns lutos não são muito bem resolvidos, outros não são fechados. Há pessoas que até hoje, depois de 1 ano, 10 anos, 20 anos, não enterrou aquele que deixou, que venceu o seu ciclo aqui na Terra e deixou essa pessoa. E muitas pessoas, por causa de um vínculo muito afetivo e de algumas ligações emocionais, psíquicas, fundamentalmente importantes, não conseguem desligar-se disso. Então, alguns ciclos não são fechados. Todo ciclo não fechado tende a nos incomodar. E aí, planos, sabe, sonhos para o futuro, não conseguem ser bem elaborados e muito menos bem concretizados, porque algumas coisas estão faltando, não estão fechando. E como você disse, é importante a gente fechar ciclos. Mês de dezembro, final de um ciclo, as coisas são assim mesmo, aquele que nos deixou, nos deixou. Aceitar, né, Liachi? A aceitação é difícil, né, Elaine? Porque tem um vínculo afetivo, tem um vínculo emocional. Então, pessoas, por exemplo, eu perdi minha mãe o ano passado. Ela tinha um vínculo afetivo com meu pai de 62 anos de casado. Então, é difícil. Meu pai, até hoje, depois de quase 2 anos, ainda ele lembra e tal, chora, se lamenta. E a gente entende que o ciclo se fechou, mas as lembranças são fortes. Então, o que a gente não pode misturar são as lembranças fortes com o ciclo não fechado. E as pessoas se confundem. É preciso fechar o ciclo, dar um novo recomeço, ainda que as lembranças sejam fortes e mexam com a gente. E tem aquela coisa tipo assim, mas fulano, cunhado, tio, primo, vai estar lá e eu não gosto muito, eu briguei no ano passado, teve uma discussão.
é legal repensar isso tudo e aproveitar essa época que mexe tanto com as emoções de repente acertar isso, né? Com toda certeza, porque, assim, pensando do ponto de vista cristão, que é uma época em que o cristianismo é muito mais lembrado por conta do Natal e tal, o nascimento de Cristo, aquela coisa toda. Para os cristãos, que são a maioria no nosso país e no mundo, de modo geral, é um momento em que a gente começa a refletir sobre aquele que nasceu significa que é um novo ciclo que se começa. Como aquele pai cansado, que luta muito com a vida e de repente nasce o seu primeiro filho, ele vê um renovo ali, ele olha para aquela criança e vê um renovo. Da mesma forma para nós, o simbolismo do Cristo nascido é aquele simbolismo que nos remete a um novo nascimento, a nova oportunidade, a nova sensação. E a gente precisa fazer com que isso tenha um significado especial na nossa vida. E até pensando no que a gente tinha falado antes, já que existe uma finitude, não tem motivo para a gente deixar situações ruins penduradas, não é? É claro, não é fácil, não estamos falando para ninguém chegar, né, abraçando todo mundo de uma hora para outra. É difícil. Mas trabalhar isso, né? Tentar, se cada um fizer a sua parte, de repente consegue se ter um momento de paz e muito mais legal, né, entre a família. Isso é muito importante, fechar o ciclo. Como você diz, e agora? O que você vai fazer com aquilo? É melhor você fechar aquilo? É melhor você deixar pendurado? Ou é melhor você nem pensar naquilo? O melhor é fechar o ciclo. Ainda que você não consiga fechar o ciclo de qualquer coisa não terminada, você pelo menos se empenha nesse esforço. E aí você começa a fazer isso. Se conseguir e recomeçar o ano, por exemplo, começar o novo ano com uma nova atitude, com um novo ciclo, perfeito. Se não conseguir, pelo menos você já começou a fechar aquilo. Isso é importante. Esquecer algumas coisas, passar por cima, não, nunca, jamais, mas resolver. Esse negócio de passar por cima, eu já esqueci, eu já perdoei, mentira, já esqueci. Né? Não, ninguém esquece, é verdade. Isso é uma mentira que as pessoas, é um auto-engano, porque a gente não esquece nada. A gente não passa por cima de nada, a gente precisa resolver aquilo, deixar fechado o ciclo e recomeçar as coisas. Mesmo que não consiga fechar o ciclo, mas você começou a se empenhar nesse sentido, isso é o mais importante. Se empenhe no sentido de fechar os ciclos. E isso vale também para as pessoas que ficam assim, o ano foi pesado, aconteceu isso, porque a pessoa sempre culpa o ano, não sei se você já reparou, né? Nossa, 2018 foi, 2019 foi pesado, isso. Nossa, acaba logo 2019. A gente tem que dar um título pro problema, mas não é né? culpa do ano, né, gente? É culpa das coisas, das circunstâncias, das nossas escolhas. Com certeza. Então, de repente, é um momento também de ressignificar as coisas que não deram muito certo ou não deram exatamente como você gostaria que desse, porque o certo nem sempre é aquilo que você gostaria, não né? Não é, exatamente. Eu acho que a palavra-chave que você falou é ressignificar. Dar um novo significado, dar uma nova intenção para aquilo que nos acontece. Seja uma situação difícil e todos nós, toda a torcida do Corinthians e do Flamengo passa isso. Bastante gente. Quer dizer, todo mundo passa por esses problemas, pelas situações da vida. Quer sejam felizes, que é um número menor, e as mais difíceis, que é um número maior. Então, o que a gente precisa fazer de uma forma geral é todas elas serem resolvidas, para que a gente consiga fechar esses ciclos e consiga avançar. Agora, algumas coisas não se fecham automaticamente. Eu estou falando aqui como se fosse assim, automático, fácil. Apertei um botão que ótimo. Mas não é assim, nós Exatamente. sabemos que não é assim. Então, algumas coisas precisam ser revisitadas lá atrás, às vezes no nosso nível inconsciente, como a gente fala na psicanálise, adentrar esse mundo inconsciente, trazer aquilo que não está resolvido, ressignificar no nível consciente e trazer um novo sentido de vida. Isso é muito importante, a palavra-chave que você falou, ressignificação da vida. E aí, se não conseguir fazer sozinho, não custa pedir ajuda, né, Elias? Nunca, jamais. Aproveitando esse período, acho que é um momento de reflexão, de introspecção, em que a pessoa pode refletir sobre essas questões que não foram muito bem resolvidas. Está incomodando, né? Se são questões pessoais ou se são relacionais, estão ligadas a uma outra pessoa. É o momento de você refletir, buscar uma ajuda, buscar, de repente, até a própria pessoa em questão. E se não conseguir resolver, busca ajuda, busca uma terceirização. Nesse sentido é bom, né? Terceirizar essa questão de resoluções é bom. Então, às vezes um pastor, um padre, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, ou um profissional da minha área, psicanálise ou da psicologia, um terapeuta, alguém que possa ajudar.
para interferir nessas questões que estão pendentes, estão penduradas, né? Já que vamos começar um novo ano, que tal começar um novo mais leve, mais resolvido? E também buscar uma paz, né? Porque assim, a gente tem tantas tribulações, né, no dia a dia, tantos trabalhos, aí não deu certo aqui, deu certo ali, você resolve e tal. Então, para ficar guardando peso no coração, carregando mochila com pedra, não é legal, né? Não dá certo. Trazer resoluções são definitivamente situações que podem nos ajudar a impulsionar a vida. Às vezes a gente se sente fechado ou pesado e a gente não consegue andar. Quanto mais a gente resolve situações, mais peso a gente tira, mais leve você está, mais fáceis são os passos seguintes para a vida. E eu tenho certeza que os nossos espectadores, telespectadores estão com sonhos, com planos, com projetos de vida, alguns dos quais estão carregando há anos, décadas talvez. Então, talvez algumas coisas penduradas precisam definitivamente ser fechadas, ciclos fechados, para que você consiga andar e sonhar e viver uma vida leve. Com certeza. Muito obrigada pela participação mais uma vez, viu?